Clube da Luta, pessoal. Clube da Luta. Cara, que livro é esse? Eu acabei de ler esse livro e eu tô... Assim, o livro é totalmente diferente de tudo que eu já li. É do Chuck Palahniuk, ele é um americano que é descendente de ucraniano, né? Aí tá explicado o nome dele, né? Palahniuk, meio estranho e tal. Dei uma pesquisadinha, mas aqui a gente não fala muito sobre os autores, a gente fala sobre os livros, tá bom? Mas esse cara é muito bom. Esse livro é muito bem escrito e ele, assim, ele não é nada convencional. O livro não é nem um pouquinho... O livro pode ser tudo menos convencional. E é um livro que ele te incomoda. Não é uma leitura para todas as idades, tá? Não é uma leitura para adulto e pode ser que algumas mulheres não queiram ler o livro, tá bom? De repente as mulheres podem até se sentir um pouco ofendidas ao ler esse livro, porque a representatividade da mulher nesse livro, ela não está muito bacana não, tá bom? E não é o foco também, tá bom? Mas eu acho que não foi a intenção do cara não. O livro conta a história do narrador, que ele não deixa explícito o nome eu vou tentar não dar spoiler como sempre, tá bom, pessoal? Então, para você entender mesmo o livro, de repente o livro é meio complicado, o livro não segue uma ordem cronológica perfeita. Sabe quando você está lendo alguma coisa e às vezes você está divagando, você está lendo, mas você está em outro lugar e aí você precisa ler o mesmo parágrafo novamente? Acontece isso comigo às vezes. Eu pensei que estava acontecendo nesse livro, porque é uma cortada de cenas, estilo mais forte do que o Dan Brown, na verdade. Essas cortadas de cena são mais fortes do que o Dan Brown. Uma hora o cara tá aqui, outra hora o cara tá ali. E eu, sinceramente, não sabia como é que eu tinha chegado naquele cenário que o livro estava descrevendo naquele momento. E aí eu pensava que eu estava sendo desatento. Mas não, é o propósito do livro. O livro, no início, ele é meio... No início até o final, ele é meio confuso. Só que no final, da metade para o final, você já está habituado com essa confusão e você já sabe o que o autor está querendo dizer. Mas no início, eu confesso que você pode ficar meio perdido com as palavras do autor. A forma, o método desse autor, ele é muito diferente dos outros autores. Eu confesso que eu nunca tinha lido um texto parecido com esse na minha vida. É muito bacana e teve um sucesso absurdo esse livro, tanto que depois virou um filme com dois atores que eu gosto muito, que é o Edward Norton e o Brad Pitt. O filme, só um detalhezinho, ele é muito fidedigno ao livro. O diretor do filme conseguiu, na minha opinião, ele conseguiu adaptar de uma forma muito competente esse livro para o filme. Mas ainda assim eu prefiro o livro, porque o livro te deixa... ele te faz pensar mais, né? O filme ele já está prontinho ali para você. Eu sempre prefiro o livro, cara. Eu sempre prefiro o livro. Mas enfim, voltando ao livro, a questão do livro. O livro, ele conta a história do narrador. O narrador é um cara que ele tem um emprego que ele não gosta. Ele é um cara infeliz. Ele tem um emprego que ele não gosta. Ele é uma pessoa que ele não se ama. Isso fica bem claro no livro. Ele não se ama, ele não queria ser ele mesmo. Ele não tem namorada, ele foi abandonado pelo pai quando ele era criança. Enfim, ele tem uma vida que ele não queria ter. E quer preencher o vazio da vida dele consumindo as coisas. Ele consome tudo e isso não basta para ele. Ele sempre quer consumir mais e mais e mais. E isso não é o suficiente, ele não consegue ficar feliz com isso. E adormece num lugar e aí ele desperta num lugar totalmente diferente. E aí ele diz, porra, como é que eu cheguei até aqui? E aí ele passa a ter problemas para dormir e ele procura um médico. E o médico fala que ele não tem nada. E se o cara quer encontrar um sofrimento de verdade, ele devia ver as pessoas mesmo que estão morrendo. E aí ele acha meio que interessante, beleza, eu vou dar uma olhada nisso lá. E aí ele começa
a frequentar grupos de pessoas que estão morrendo, pessoas com câncer, pessoas com doenças terminais, enfim, ele começa a frequentar esses lugares porque, não vai acreditar, porque ele se sente bem lá. Ele se sente bem, na minha opinião, por dois motivos. Ao ver alguém que vai morrer, que está prestes a morrer, já está sentenciado, e ele não. E pelo outro motivo de que lá ele é ouvido. Lá, quando ele abre a boca para falar, todo mundo cala a boca e fica olhando para ele. E aí ele sente isso ao máximo e ele volta a dormir, como um bebezinho. Dorme, parece uma pedra, por causa dessas reuniões. E aí a vida dele muda totalmente quando ele encontra a Marla e o Tyler Durden. Ele é totalmente diferente dele. O Tyler é aquele modelo de homem que ele queria ser. Ele é bonitão, ele é forte, ele é destemido, ele não se preocupa com a opinião dos outros, enfim, ele é tudo que o nosso autor não é e tudo que o nosso autor queria ser, tá? Aí eles começam uma amizade, né? E as coisas vão se desenrolando. Juntos, eles formam um clube, que é um clube da luta, que é um clube de porrada. Isso daí não é spoiler, isso daí já é, né, isso é bem intuitivo, a gente olha e vai imaginar que vai ter um monte de homem saindo na porrada. Só que esse clube da luta, ele vai evoluindo. E aí começa a atingir proporções que são inimagináveis até pra gente, pro leitor que está viajando, né, na história toda. Esse clube da luta sai do controle. Isso vai fazer o livro vai fazer uma crítica ao capitalismo. A primeira crítica que eu percebi no livro é o capitalismo. Ele vai fazer uma crítica ao nosso sistema como um todo. O que aconteceria no mundo se a classe proletária se rebelasse, né? Se o mundo não fosse mais controlado pelos bilionários, pelos magnatas, pelos políticos. O que ia acontecer se a gente, se os trabalhadores, né, se os garçons, se os motoristas de ônibus, se os mecânicos, se os faxineiros, esses caras todinhos, o que aconteceria se eles se rebelassem? O que aconteceria se eles falassem, não, o mundo só gira por causa da gente, né? Então o filme é bem forte, tá? Não, algumas partes do livro, algumas partes do livro você tem que ter estômago. Não é uma leitura muito confortável. Tem algumas partes no livro que, de repente, eu não sei se você vai perceber logo no início, no meio, no final, que me surpreendeu. Eu falei, caramba, que isso que está acontecendo? Mas enfim, é um livro que me prendeu, é um livro que eu vou ver se eu procuro outros livros do autor. Eu sei que tem o Clube da Luta 2, me amarrei, eu vou pesquisar um pouquinho mais sobre o autor e quem sabe fazer um outro vídeo sobre ele, tá bom? Mas é um livro que eu indico bastante, eu não perdi meu tempo, é uma leitura que é válida, não é bonitinha, tá? Não é uma leitura bonitinha, não é uma leitura cheia de rosas, não é. Se você está esperando esse tipo de coisa, não leia o Clube da Luta, tá? Mas se você quer uma coisa que está fora do convencional, esse é o livro. É um livro impactante, é um livro que vai te fazer pensar, tá, no modelo que a gente está vivendo da nossa sociedade e vai te fazer olhar com outros olhos para tudo, inclusive para você mesmo. É isso aí, pessoal, Clube da Luta, espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo aí no canal. Eu vou fazer vários outros. Para acompanhar, você se inscreve aí, se não concordar, coloca que não concordou, dá uma curtida ou coloca para baixo, enfim, você que sabe. Mas se inscreve para continuar acompanhando aí e a gente continuar mantendo esse contato bacana, beleza? Valeu!